Não se iluda com os atos e rituais exteriores. As aparências seduzem e enganam. O que se destaca por fora, nem sempre revela o que está por dentro. Esteja atento. A limpeza e perfeição de fora podem esconder as impurezas e imperfeições de dentro. Vamos analisar uma passagem do Evangelho de Mateus. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vimos que os fariseus questionaram aos discípulos por que Jesus comia com os pecadores. Mas quem seriam estes supostos pecadores? Inicialmente, podemos lembrar que Moisés chamava de infiéis a todos aqueles que não observavam as leis de Deus. Esse conceito, porém, deturpou-se com o passar do tempo e os doutores da lei acabaram por designar como pecadores aqueles que não cumpriam as regras e não praticavam os rituais estabelecidos por eles. Ou seja, consideravam como pecado as violações às regras de seus cultos exteriores. Devemos esclarecer que o conceito de pecado não existe na doutrina dos espíritos. Pecado é um conceito próprio das doutrinas dogmáticas, que pregam as penas eternas. O Espiritismo vê cada imperfeição humana como resultado da ignorância espiritual. Assim, as faltas cometidas não resultam em condenação eterna, pois a cada nova existência o espírito vai se corrigindo e se aperfeiçoando. Retomando a passagem de Mateus, ela nos mostra, com clareza, que Jesus, ao contrário dos fariseus, dirigia seus ensinamentos a todos, sem exceções. O mestre aproveitava todas as oportunidades para ensinar e vivenciar as suas lições. Assim, convivia tanto com os doutores da lei, como também, principalmente, com os que eram considerados pecadores. Por isso afirmou que os sãos não precisam de médico. Neste simbolismo de médico e doente, podemos questionar: pode um médico fazer distinções entre os doentes que o procuram, rejeitando os mais enfermos? Claro que não. Da mesma forma, podemos perguntar: pode um cristão, conhecedor das lições de Jesus, não acolher os sofredores, não amparar os necessitados, não consolar os aflitos e os que choram? Também é evidente que não. Podemos afirmar que esse que se diz cristão ainda não vivencia os ensinamentos do Mestre. Jesus convida-nos, portanto, a exercer a verdadeira caridade, sem qualquer discriminação. Recomenda que devemos acolher a todos, em qualquer tempo e lugar. O Evangelho de Mateus também nos conta que Jesus passou, num sábado, pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus então respondeu: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus? E como eles comeram os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa, não condenaríeis os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. A regra de observação ao dia do sábado, contida nos 10 mandamentos, foi instituída pela necessidade de se ter um dia para se dedicar ao culto religioso. E ainda para o descanso dos servos e dos animais que precisavam de um dia de repouso. A dedicação ao culto religioso aos sábados se fez necessária porque os hebreus tinham incorporado muitos dos costumes do Egito e se mostravam muito apegados aos valores materiais.
Era preciso, então, estipular um dia para que, com a família reunida, fosse realizado o culto a Deus. Até hoje, é comum, em quase todas as sociedades, destinar-se um dia para o descanso do trabalho. E também, em algumas religiões, estipula-se um dia especial para o culto religioso. No entanto, o sábado ou outro dia qualquer, não deve ser tomado em sentido absoluto. E assim, ser um obstáculo para o exercício da verdadeira religiosidade. Kardec, em A Gênese, afirma que não se deve apegar à letra, mas sim à essência da lei divina. Ele destaca que o cumprimento da lei está nos atos derivados da compaixão, da piedade, da misericórdia. Muitas vezes, nós desperdiçamos grandes oportunidades de elevação espiritual, por estarmos muito apegados às convenções humanas. No outro relato, em Mateus, novamente os fariseus questionam a Jesus porque seus discípulos não lavavam as mãos ao comerem, violando assim a tradição dos antigos. O mestre lhes responde: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe: aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus. Esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. O mestre, desta forma, os desmascarava, afirmando que eles transgrediam os mandamentos, de acordo com as suas conveniências, com relação ao dever de honrar pai e mãe. É bom lembrar que diversas normas instituídas ao povo hebreu eram motivadas por necessidades reais de educação e higiene. Dentre esta última, está a de lavar as mãos antes da alimentação. Esta regra de higiene, que nos parece óbvia, não era usual na época. Ela e muitas outras eram obrigatórias para se tornarem hábito natural entre eles. No entanto, a regra de lavar as mãos tornou-se um ritual, ao qual se atribuía maior importância do que o cumprimento dos mandamentos, como vemos na exortação de Jesus. Portanto, temos que considerar que as práticas rituais não são mais importantes que a verdadeira adoração, vinda do interior de cada pessoa, e que implica em praticar as virtudes e a caridade. Nesse sentido, vale destacar a afirmação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. E para concluir esta parte, uma questão para vocês. Comente o ensinamento de Jesus. Os sãos não precisam de médico. No Evangelho de Lucas, encontramos a passagem dos mercadores do templo. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito: minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Para entender a severidade de Jesus, é preciso lembrar que na vida religiosa dos judeus, os sacrifícios rituais de bois, cordeiros e aves eram obrigatórios. Tanto em acontecimentos da vida pessoal, como nas festividades coletivas. Os sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes e os animais eram vendidos no templo a preços definidos também pelos sacerdotes. Jesus respeitava a religiosidade dos judeus. Porém tinha que condenar o excesso de mercantilismo que existia no templo. E que desviava do verdadeiro sentimento religioso. Assim, Jesus, mais uma vez, nos mostra que a nossa relação com Deus deve ser essencialmente espiritual, íntima, sem a necessidade de intermediários. A veracidade e a beleza da nossa ligação com Deus não pode ser contaminada por preceitos materiais. O Mestre nos mostra, enfaticamente, que o verdadeiro templo de adoração ao Pai está dentro de cada um de nós. Os fariseus estavam, a todo momento, questionando Jesus, para tentar encontrar algum argumento para condená-lo.
Em Mateus, encontramos essa passagem. Então, os fariseus lhe enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pela aparência. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César, ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas! Por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: De quem é esta a imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus, a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos e, o deixando, foram-se embora. Devemos nos lembrar que a Palestina encontrava-se sob o domínio do Império Romano. Por isso, o povo judeu era obrigado a pagar impostos a Roma, o que desagradava profundamente aquele povo. A classe sacerdotal queria, mais uma vez, colocar Jesus em posição difícil. Se ele dissesse ser contra o pagamento do tributo a César, seria taxado de rebelde. Poderia ser denunciado às autoridades romanas. Se dissesse algo a favor, afrontaria a tradição judaica que repudiava o pagamento de impostos a povos invasores. Jesus, porém, usando a sabedoria que lhe era peculiar, perguntou aos fariseus de quem era a imagem e a inscrição na moeda. Ao responderem que era de César, deram ao mestre a oportunidade de ensinar o respeito que se deve ter às leis humanas e às leis de Deus, colocando as coisas em seu devido lugar. Baseada nesse ensinamento, a doutrina espírita recomenda que devemos cumprir as nossas obrigações perante as leis que nos regem neste mundo, mesmo que elas ainda sejam imperfeitas, e que também temos o dever de colaborar para melhorá-las. A doutrina também afirma que o respeito às leis divinas começa pelo respeito ao próximo. Devemos buscar viver de acordo com os preceitos que regem todas as criaturas e toda a criação. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nesta passagem, Jesus nos adverte sobre a importância de escolhermos a quem devotamos a nossa fidelidade. Em nossa caminhada evolutiva, devemos definir se nossa prioridade é de ordem material ou de ordem espiritual. Pois não é possível seguirmos caminhos cujos objetivos são bem diversos. Para servir a Deus, são necessárias a abnegação, a humildade, a compaixão que nos permitem sentir a dor de nosso semelhante, e nos despertam a vontade de auxiliá-lo, de aliviar suas dores, de o consolar. Por outro lado, a opção em servir exclusivamente ao dinheiro, acaba por nos tomar egoístas e gananciosos, deixando de nos importar com nossos semelhantes. Como disse Emmanuel, servir é a honra que nos compete. Para concluir, reflitam e respondam: como podemos nos tornar melhores servidores da causa do Mestre?